A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o tema do seu comentário? Nosso tema de hoje é um tio Sam envelhecido. Vamos ao comentário. Pois é, gente. Claro que o tio Sam que eu estou me referindo é aos Estados Unidos. Nesse comentário, nós vamos chamar a atenção dos ouvintes da cultura para o seguinte ponto. Nós temos dois mundos no planeta Terra. Um mundo conduzido pelos donos do poder e um mundo vivenciado por nós, vamos considerar normais. O que é que eu chamo de normais? Aqueles que não estão dentro do macropoder, não é? Esse macropoder, ele tem relações comerciais, relações diplomáticas que fogem ao conhecimento desse cidadão normal, e que a mídia, que a grande mídia que tem uma dependência econômica, uma dependência do ponto de vista econômica e ideológica e outros elementos, não permite repassar para esse mundo normal as reais informações. Veja o que está acontecendo. Nós estamos tendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. No mês passado, em abril, nós tivemos um dos maiores ataques aéreos ocorrido no Iêmen, né? Lá na Arábia Saudita, naquela península ali. Foram 700 ataques aéreos. Essa guerra já matou 233 mil mortes, né? Incluindo aí 131 mil por causa direta dessa morte, além de morte por fome, por serviço de saúde e coisa parecida. E nesse ataque aéreo que teve em abril, lá, morreram 14 socorristas. Mas isso não está na mídia. E sabe por que não está na mídia? E aí o cidadão comum vai ter dificuldade de ficar sabendo, a não ser quando uma emissora de rádio oferece a condição para que nós, comentaristas, analistas e cientistas, possa dar sua opinião, né? Possa transformar notícia em conhecimento. Sabe o que ocorre? Há 6 anos, a Arábia Saudita cogita fazer negociação do petróleo chinês, aliás, do petróleo com a China, em moeda chinesa, em yuan. Então, é uma conversa mole dizer que o dólar é a moeda mais alta, mais importante não. A moeda mais alta não é. Ocorre que em troca dessa cooperação, que faz com que a Arábia Saudita possa comprar em dólar, ele automaticamente oferece segurança militar e de inteligência para apoiar a guerra no Iêmen. A Arábia Saudita contra os Houthis, né? Que a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. E aí os saudistas, insatisfeitos com o compromisso de segurança dos Estados Unidos para defender o seu reino, não é? Eles começam a fazer esse tipo de chantagem porque o governo americano começa a querer quebrar esse acordo de oferecer segurança militar para que ele possa continuar com sua guerra com os dissidentes do Iêmen, os rebeldes, vamos dizer assim, do Iêmen. Ora, o que acontece nesse caso? Outro fator também que faz com que que a Arábia Saudita possa negociar petróleo com a China, né, entre a China e a Arábia Saudita, é que os Estados Unidos começam a abrir a possibilidade de fechar um acordo com o Irã sobre a questão do programa nuclear, não é? Então, o que nós estamos observando é que nessa cidade, por exemplo, nesse país de aproximadamente 33 milhões de habitantes, ou um pouco mais, está ocorrendo uma guerra desde 2014.
Mas as pessoas não estão sabendo, nem tendo dó, nem piedade daquelas crianças de médicos, do cidadão civil de lá, porque essa guerra não interessa ao povo saber. Interessa essa que está acontecendo porque um acionista, Zelensky, que tem sociedades econômicas e empresas ligadas ao filho de Biden, está dentro da questão do pivô dessa guerra. Então, quando o petróleo, por exemplo, começa a se apresentar como os contratos chamados contratos petrodólar, é porque a relação entre os países são trocadas não por moeda, mas por vidas. Matar quem o outro país quer matar desde que atenda à minha conveniência econômica. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm uma reserva de petróleo, de barris de petróleo, na quantidade de 640 milhões de barris que são armazenados em cavernas subterrâneas. Essas subterrâneas de sal, né? São cavernas de sal que ficam entre o estado do Texas e da Louisiana. Então ele mantém essa reserva para quando se ocorrer a possibilidade de uma guerra e países que fornecem petróleo para ele, naturalmente, pode ser bombardeada, ele tem essas reservas de petróleo, que é muito mais barato armazenar petróleo no subterrâneo do que acima do solo. Então isso vem acontecendo há 6 anos. Se hoje começarem a dizer que a Arábia Saudita começa a pensar em usar yuan, vou dizer que foi a guerra da Ucrânia que está provocando isso. Os Estados Unidos vai dizer que por causa da guerra da Ucrânia nós estamos desvalorizando a moeda, vamos subir tudo que é produto. Não, é porque ele não está cumprindo o acordo que fez com a Arábia Saudita para enviar inteligência militar para apoiar na guerra do Iêmen, que já vem matando centenas, milhares de pessoas desde 2014. Então existe esse mundo dominado pelo poder, cuja relação não chegará ao cidadão. Chegará ao cidadão aquela informação usada como ferramenta para construir a sua opinião diante dos fatos que ocorrem aqui embaixo. Opinião essa que é manipulada e preparada para que seja um feedback da intenção política e econômica desses grandes países. Então, no momento em que a Rússia, inclusive a própria Índia, vai estar tentando negociar petróleo com a China, não é, em moeda russa. Então vejam, não é a guerra em si, são os compromissos que não estão sendo feitos e há 6 anos que a Arábia Saudita tenta cogitar, comprar, negociar petróleo, que compra 25% do seu total de exportação, e a moeda ser moeda chinesa, que está muito mais bem valorizada do que o dólar. Ou seja, o dólar só está lá em cima, porque o exército americano, a inteligência americana, o governo americano oferece essa segurança nos países que estão tendo atentados, já são 248 conflitos armados em 153 regiões do mundo, e eles não estão lá por justiça social e nem tampouco são os mocinhos. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 52. 1h52 em Caruaru. Nosso ouvinte já pode participar conosco, mandando sua pergunta ou seu comentário sucinto através de nossas redes sociais. O Ronaldo Carlos também mandou mensagem aqui para o Douglas Sintra, desejando saúde, sucesso profissional, e tem a participação aqui do Índio Agagiani. Boa tarde a todos, estamos no Hospital da Aeronáutica, no Recife. Professor, se a China mandar armas e dinheiro para a Rússia, os dois vão ficar isolados do mundo. Rússia e China vão virar Cuba. Veja que coisa interessante, você colocou no final. Vão virar Cuba. E você não defende a soberania de Cuba?
só defende a soberania da Ucrânia, o que é que eu te falei nesse comentário agora? Que a guerra é um jogo de interesse. Não existe um interesse humanitário. O único elemento humanitário que aparece é aquele da televisão, para construir a sua opinião. Mensagem aqui do Josimário do Cidade Jardim. Professor Carlos Silva, eu pergunto, você acha que Lula vai se candidatar, ele arriscar a sua vida por Bolsonaro, se o ser dos milicianos ou ser envolvido na morte de Marielle, pelo que sabe, vão fazer algum atentado contra Lula nessa eleição? Primeiro você tem que chamar a atenção, essa sua colocação é interessante, você tem que levar em consideração que o governo Bolsonaro tem relação com milícias e bandidos, está muito bem provado. A segunda é que começou a estratégia de guerra deles em colocar todos aqueles que o apoiam em incitar Lula para ir para a rua. Por que essa necessidade? Por que esse argumento agora? Né? Por que essa preocupação? Então, é um risco. Agora, no caso de Lula, e eu, se fosse ele, se tivesse o lugar dele, eu iria para o fronte. Sabe por quê? Já está com 70 anos. Né? A missão dele é exatamente, ele viveu e constituiu a sua história na política. Quem sabe seja essa a sua última missão. Ele vai correr esse risco, mas eu acho que ele está no caminho certo e vai se candidatar. Mensagem aqui, deixa eu ver, do Walter Cinegrafista. Professor, a moeda da China se chama Yuan e do Japão Yen. Daqui a 5 anos o dólar vai deixar de ser a moeda mais forte do mundo. Mensagem aqui do Walter. Walter, a moeda chinesa, eu vou só ilustrar melhor essa colocação. Na realidade, a moeda chinesa é renminbi. Agora, a unidade de conta chama-se yuan. Mas o dólar já está desvalorizado há muito tempo. O que está segurando o dólar é o que os Estados Unidos oferecem aos países para manter comprando em dólar, que é o caso de apoio militar para os 79 países que já foram invadidos por ele. Mensagem aqui no WhatsApp 981091130. José Carlos de Vertentes. Obrigado pela audiência de todo mundo na cidade das Vertentes. Boa tarde a todos. Sou o José Carlos e acho que o professor tem razão. Essa guerra só tem interesse de todos. Olha, a questão, quando ele diz o professor tem razão, eu agradeço por essa compreensão, mas não é a minha razão. É os dados, as informações de fontes oficiais que me levam a colocar isso para vocês, não é? Ou seja, quando eu digo que essa guerra de poder de capital não tem nada de humano, é porque isso está escrito, isso é fonte verdadeira, né? Claro, cientificamente provada, que Zelensky é sócio, aliás, o Hunter Biden, que é filho de Joe Biden, participou do conselho da empresa Burisma Holding, que é na Ucrânia, uma empresa que lida com grandes, volumosos comércios. E Zelensky tem 10 empresas cujo seu potencial imobiliário fica no centro de Londres. Por isso eles estão defendendo os interesses capital. Aquela coisa que ele colocou num discurso, vamos proteger o meu céu, é exatamente para construir a mente das pessoas cujo povo, em regra, são humanistas. E eles não. Aqui um abraço para o Josiel João acompanhando a gente e aqui agradecer pelo carinho da audiência do Robson Teixeira, que diz assim, ó, estou dirigindo e paro para interagir, pois o programa é nota 10. Olha aí, ó. Muito obrigado. E ressaltar, né? Ele está dirigindo para digitar a mensagem, ou seja, não faz isso em movimento, ou seja, exatamente. Prudência na direção aí, ó. Obrigado ao ouvinte. Parabéns. Professor, o senhor acha que porque os Estados Unidos cometeram crimes terríveis, então a Rússia tem todo o direito de cometê-los também? Pergunta do Paulo do Centro. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você faz a seguinte questão. Primeiro você vai para a história, quando nós estudamos a sociologia do poder. Como as nações se construíram? Como os povos se construíram? Como as religiões se construíram? E aí a gente não encontra humanidade. Nós só encontramos guerra. Esse é o primeiro ponto.
Agora, do ponto de vista das referências, quem é que tem referência de carnificina de guerrilha maior? É Estados Unidos ou é a Rússia? Então, quando você pega de 1945 para 2022, os Estados Unidos provocou 71 invasão militar. Quantas vezes a Rússia provocou? Nenhuma. A Rússia invadiu os países que estavam ligados à OTAN, Polônia e outros? Não. Ele simplesmente não quer a Ucrânia, que tem uma fronteira maior, ligada à OTAN. Você acha que ele vai deixar barato? A mesma coisa que pode ocorrer se a Rússia quiser invadir parte da fronteira dos Estados Unidos. Então não é questão de um erro justificar o outro. É saber quem é quem. Então, se me perguntar, você quer ser vizinho da Rússia ou dos Estados Unidos? Eu vou fazer uma avaliação de quem é mais perigoso. A história dos Estados Unidos e a referência de Rússia me diz que os Estados Unidos é mais perigoso. Mensagem aqui do Matheus Batista, professor: o perigo da eleição é um atentado contra Lula. As pesquisas de hoje mostram Lula com 20 pontos na frente. Só Deus protege Lula. Vocês podem ter certeza disso que eu vou dizer a vocês. A coisa não é brincadeira. O governo Bolsonaro, a engenharia de sua campanha, ela é construída com a visão miliciana, com a visão neonazista. E isso é fato. Até porque um cidadão comum, com performance e aparência pobre, não passaria numa barreira de 30 seguranças federais e acertaria uma facada no candidato a presidente, e depois essa vítima perdoa o cara que praticou o atentado. Isso me dá referências de que existe essa possibilidade, sim. No tocante, professor, a essas questões de candidatos nas eleições, os presidentes, no caso, o presidente e os ex-presidentes e também a ex-presidente Dilma, eles não têm um esquema especial de segurança, Força Nacional, não? Tem. Primeiro porque ex-presidentes têm, por lei, a companhia de 3 ou 4 seguranças federais. Mas aí a estrutura de segurança nacional da elite é que tem que oferecer a melhor segurança diante dos fatos que ocorreram e diante do que está acontecendo até em rede social. Imagine que pela primeira vez nós temos voluntários brasileiros querendo... Veja, aqui não tem nada a ver com militar, são civis metidos a militar que estão querendo ir para a Ucrânia. Veja que loucura! Nunca ninguém se posicionou para ir em qualquer outro país. Por quê? Porque existe uma ramificação, um compromisso com o batalhão de Azov da Ucrânia, né? Então, eles têm uma estrutura de segurança lhe oferecida pela Constituição, mas não acho que será o suficiente. Professor Carlos Silva, a gente agradece sua participação nesta quarta-feira, deseja boa tarde e até sexta. Antes de concluir, eu queria fazer um agradecimento à nossa amiga e ouvinte assídua, Ivanilda Tricolor, juntamente com a filha dela, a Gláucia Daniele, que eu tive prazer de conhecer ela ontem no centro de Caruaru e que diz que nos escuta e escuta sempre a Rádio Cultura. Um abraço, André Salgado, até sexta-feira. Dido Montenegro, até sexta-feira, e até sexta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Um abraço, professor.